No próximo capítulo de Eta Mundo Melhor, Lourival não esconde o brilho nos olhos ao falar de Doris, ou melhor, Dita. Com a convicção de quem reconhece uma estrela antes mesmo dela nascer, ele crava, sem titubear, que a cantora vai romper fronteiras e ecoar nas rádios do país inteiro. Isso não é promessa, é profecia. Dispara. Dita sorri, tenta disfarçar, mas por dentro o coração dispara, entre a alegria e o medo do que vem junto com o sucesso. E o sucesso, de fato, não demora a mostrar seus efeitos. O dinheiro começa a entrar, e Candinho enxerga ali uma chance de ouro. Ele arregaça as mangas, encara o caos deixado por traições antigas e decide colocar ordem na fábrica. No fundo, quer provar a si mesmo, e ao mundo, que o trabalho honesto ainda vence, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Antes de seguir com essa história cheia de reviravoltas, deixa o like, se inscreve no canal e conta pra gente. De qual cidade você acompanha Eta Mundo Melhor? Enquanto Candinho luta para reconstruir, Celso afunda no próprio inferno. O amor que um dia foi abrigo agora pesa como âncora. Ele sofre em silêncio, dividido entre o orgulho ferido e uma culpa que não lhe dá descanso. Cada lembrança machuca, e nenhuma decisão parece aliviar. Do outro lado da cidade, Picolé sente que algo não está certo. Policarpo se agita demais quando pé de cabra e cara de gato aparecem por perto. O burro relincha inquieto, como se farejasse perigo. Picolé observa, liga os pontos e conclui, em silêncio, ali tem encrenca. Quinzinho, com as esmeraldas bem escondidas, passa noites em claro. Vender? Esconder melhor? Ou usar o tesouro como moeda de poder? A dúvida o corrói por dentro, e cada escolha parece mais arriscada que a outra. Já Anabela leva um golpe duro ao flagrar Estela aos beijos com Túlio. A cena cai como uma traição dupla. Revoltada, ela enfrenta a irmã, deixando claro que não aceitará mentiras nem meias-verdades. O confronto é direto e doloroso. Nos tribunais, Samir mente para a juíza a pedido de Zulma. Ele engole o medo, a insegurança, tudo para proteger quem afirma agir por ele. Ao mesmo tempo, Ernesto revela a Sandra um plano sórdido, o sequestro de Samir. Sandra ouve cada palavra com frieza calculada, já pensando em como lucrar com o caos que se aproxima. Zenaide, sempre atenta, estranha quando Zulma afirma que pretende adotar o menino. O discurso não combina com as atitudes, algo ali não fecha. Enquanto isso, Miriam procura Estela para um acerto de contas que promete ser tenso. Em paralelo, Dita dá um passo decisivo. Diante de todos, apresenta Anabela como sua filha. O gesto sela uma nova fase, mexe com sentimentos antigos e muda o equilíbrio entre os personagens. A memória de Estela, que antes era apenas um quebra-cabeça emocional, se transforma em uma arma perigosa. Depois de semanas vivendo entre lapsos, sonhos confusos e lembranças desconexas, a enfermeira finalmente recupera cada detalhe do dia em que quase perdeu a vida no lago. Tudo começa quando Estela desperta assustada no meio da madrugada. A respiração ofegante, o corpo coberto de suor frio. As imagens voltam, o balanço do barco, a água escura, passos apressados, uma mão forte a puxando. Desta vez, as cenas não se desfazem. Pelo contrário. Elas se encaixam, uma a uma, como peças de um quebra-cabeça cruel. Estela se senta na cama, sente o coração apertar, em voz baixa, admite para si mesma que agora lembra de tudo. A lembrança é clara e perturbadora. O rosto de Ernesto surgindo no barco. O olhar frio, decidido. O silêncio ameaçador. A forma brutal como ele a agarrou, e sem dizer uma palavra, a empurrou para fora da embarcação. Não foi um acidente, não foi o destino, foi um crime calculado. Ernesto invadiu o barco, sequestrou Estela e a lançou à própria sorte no lago, certo de que a verdade afundaria junto com ela. A frieza do plano agora ecoa com clareza na mente da enfermeira. Ainda profundamente abalada, Estela tenta seguir a rotina. Cumpre horários, força sorrisos, responde perguntas automáticas, mas o peso da revelação é grande demais para ser carregado sozinha. Cada passo parece mais difícil. E como se o destino tivesse pressa, os acontecimentos se aceleram. Em uma visita inesperada à casa da baronesa, Estela se depara com uma cena que a paralisa. Sandra e Túlio, em um momento íntimo. O choque já seria suficiente para desestabilizar qualquer um, mas o golpe final vem segundos depois. Ernesto surge no mesmo ambiente. Confiante. Arrogante. Dono do espaço. Ao vê-lo, Estela sente o chão desaparecer sob seus pés. A memória retorna com força total, como um soco no estômago. O barco. A água.
O empurrão. O rosto dele. Tudo junto, tudo de uma vez. Sem conseguir disfarçar o nervosismo, Stella se despede às pressas e vai embora, deixando todos intrigados com sua reação fora do comum. Do lado de fora, ela respira fundo. O ar parece insuficiente. As lágrimas ameaçam cair. Ali, sozinha por alguns segundos, Stella entende que não há mais como fugir. O passado finalmente a alcançou, e agora exige justiça. Movida pela urgência, ela decide contar tudo a Celso. O encontro entre os dois é pesado, carregado de tensão. Ao vê-la pálida, com o olhar perdido e as mãos trêmulas, Celso percebe imediatamente que algo grave aconteceu. Stella começa a falar, a voz falha, mas as palavras saem. Ela relata cada detalhe do que se lembrou. A invasão do barco. O sequestro. O empurrão no lago. E, acima de tudo, o rosto de Ernesto como responsável por tudo aquilo. A revelação cai como uma bomba. Celso sente o sangue ferver. A raiva, contida por tanto tempo, explode de uma vez só. Ele anda de um lado para o outro, soca a mesa, respira com dificuldade. Promete, em voz alta, que Ernesto não ficará impune. Para ele, não se trata apenas de vingança, é proteger Stella e impedir que o vilão continue livre, manipulando todos ao redor. Impulsivo e transtornado, Celso decide agir no mesmo dia. Não avisa ninguém. Não pede conselho. Apenas segue o instinto. Ao chegar à casa de Sandra, encontra Ernesto. E não perde tempo com rodeios. O confronto é direto. Tenso. Carregado de acusações. Celso joga na cara do rival tudo o que Stella revelou. O chama de criminoso, covarde, assassino. Ernesto tenta manter a pose. Ironiza. Finge surpresa. Sorri com desdém. Mas, por dentro, percebe que a situação se tornou perigosa. Mesmo assim, não recua. O embate verbal se intensifica. A tensão cresce a cada palavra. Então Celso dá um ultimato. Exige que Ernesto se afaste de Stella, deixe a cidade e desapareça de vez, ou pagará caro por tudo o que fez. A ameaça desperta o pior lado de Ernesto. Humilhado, ferido no orgulho, tomado pelo ódio, ele passa a enxergar Celso como um inimigo intolerável. Alguém que ousou desafiá-lo. Assim que Celso vai embora, Ernesto explode de fúria dentro de casa. Ele acusa Sandra de fraqueza, diz que tudo saiu do controle e deixa claro que não aceitará ser confrontado daquela forma. Em um momento de extrema tensão, ele a encurrala e exige uma escolha cruel, ele, ou o próprio irmão. Sandra, abalada, hesita. O silêncio dela fala mais alto do que qualquer palavra. E isso fere profundamente o ego do vilão. Sentindo-se traído e isolado, Ernesto decide que não precisa mais de aliados. Frio. Calculista. Ele afirma que cuidará de Celso pessoalmente. Para Ernesto, o rival agora está jurado de morte, e ele começa a traçar, em silêncio, um plano sombrio para silenciar quem ousou enfrentá-lo e expor seus crimes. Enquanto isso, Stella passa a conviver com uma sensação constante de ameaça. Um aperto no peito, um pressentimento que não a abandona, ela sente que algo ruim está para acontecer, sem imaginar o quão perto o perigo realmente está. Nos próximos capítulos, a verdade deixa de ser sussurro e vem à tona com força total. A rivalidade se transforma em guerra declarada, e o passado prova, mais uma vez, que nunca permanece enterrado por muito tempo. A revelação de Stella não ficará restrita apenas a Celso. Ainda assombrada pelas lembranças do lago, a enfermeira começa a agir com mais cautela, mais atenção. Ela observa detalhes antes ignorados. Olhares atravessados. Conversas interrompidas ao se aproximar. Silêncios longos demais. Tudo indica que algo está sendo tramado nas sombras, e que Ernesto não pretende recuar. Celso, por sua vez, é incapaz de simplesmente esperar. A certeza de que Ernesto tentou matar Stella transforma a preocupação em obsessão. Ele passa a investigar por conta própria. Revira lembranças, questiona atitudes antigas, conecta fatos que antes pareciam soltos. Cada nova conclusão só reforça uma verdade inquietante. Ernesto é mais perigoso do que todos imaginavam. Enquanto isso, Ernesto mergulha em um estado de paranoia crescente. O medo de ser desmascarado se mistura ao ódio que sente por Celso. Ele passa a vigiar cada passo do rival, envia recados indiretos, deixa ameaças veladas em palavras e gestos. O que antes era apenas intimidação começa a ganhar forma. A ideia de eliminá-lo deixa de ser impulso, e passa a se tornar um plano concreto. Sandra tenta conter o amante. Tenta argumentar. Tenta apaziguar.
Mas logo percebe que perdeu qualquer influência sobre ele. Dividida entre o irmão e o homem com quem se aliou, a baronesa sente o peso das próprias escolhas. Pela primeira vez, ela encara a possibilidade real de que tudo saia do controle e termine em sangue. Ainda assim, seu silêncio e sua hesitação soam, para Ernesto, como traição. Tomada por um pressentimento inquietante, Stella insiste para que Celso se afaste, ao menos por um tempo. Ela sente que o perigo está mais próximo do que nunca. Teme que a verdade, que libertou sua memória, cobre um preço alto demais, a vida do homem que ama. Celso escuta, mas se recusa a fugir. Para ele, recuar agora seria entregar a vitória ao vilão. A ameaça se intensifica quando Ernesto começa a colocar seu plano em prática. Ele movimenta pessoas. Cria álibis. Prepara o terreno com frieza absoluta. Cada passo é calculado, como se estivesse apenas aguardando o momento exato para agir. Assim, nos capítulos finais desse arco, a tensão cresce de forma implacável. Perseguições silenciosas. Confrontos à beira da explosão. Decisões que não poderão mais ser desfeitas. Stella paga o preço de ter recuperado a memória. Celso enfrenta as consequências de desafiar um inimigo sem limites. E Ernesto prova que é capaz de tudo para proteger seus segredos. O passado foi desenterrado. A verdade veio à tona. E agora, ninguém sairá ileso dessa guerra. Uma virada silenciosa começa a se desenhar, daquelas que não fazem barulho imediato, mas têm força suficiente para derrubar impérios construídos sobre mentiras. Tudo começa quando Asdrubal, mais atento do que nunca, decide revisar antigos relatórios da fábrica de biscoitos. Documentos esquecidos, empoeirados, que ninguém mais parecia disposto a analisar com cuidado. À primeira vista, são apenas números frios, planilhas repetidas, registros burocráticos demais para chamar atenção. Mas algo não fecha. Um detalhe mínimo, quase invisível, salta aos olhos de Asdrubal. Ele franze a testa. Sente aquele incômodo conhecido, a sensação clara de que existe algo errado escondido ali. Ao aprofundar a análise, ele percebe transferências financeiras que fogem completamente do padrão da empresa. Valores fracionados, enviados em datas estratégicas, sempre em horários pouco usuais. O destino chama ainda mais atenção. Contas nos Estados Unidos, todas ligadas diretamente ao nome de Araújo. A partir desse momento, a desconfiança deixa de ser apenas intuição. Passa a virar certeza. Asdrubal começa a cruzar dados. Reabre arquivos antigos. Compara períodos específicos em que a fábrica entrou em crise com o aumento repentino dessas transferências internacionais. O padrão se repete, e a conclusão se impõe. Algo grande vem sendo escondido há muito tempo. Enquanto isso, a situação da fábrica de biscoitos só piora. Funcionários inseguros, fornecedores pressionando, máquinas operando no limite. O clima é de tensão constante. Candinho, cada vez mais aflito, faz de tudo para manter o negócio de pé. Trabalha sem descanso, confia cegamente, acredita, de forma quase ingênua, que todos ao seu redor estão remando na mesma direção. Todos, menos Celso. Nos próximos capítulos, ficará cada vez mais evidente que Celso não demonstra qualquer interesse em salvar a fábrica. Pelo contrário. Ele age como quem já planeja o naufrágio. Convencido de que sairá ileso enquanto os outros afundam, mostra suas garras sem pudor. Sempre ao lado de Araújo, Celso atua com frieza e cinismo. Os dois seguem desviando recursos, sabotando decisões internas, criando despesas fantasmas. Cada movimento é calculado. O objetivo é claro: sugar até o último centavo possível antes do colapso definitivo. Fica evidente que nada do que acontece de errado na fábrica é fruto do acaso. Cada atraso suspeito. Cada corte mal explicado. Cada prejuízo inesperado. Tudo faz parte de um plano meticulosamente arquitetado para roubar Candinho, sem que ele perceba. É nesse cenário que Olga surge como peça-chave dessa engrenagem prestes a ruir. Ex-mulher de Araújo, ela carrega anos de mágoa, silêncio forçado e humilhações engolidas a seco. Durante muito tempo, preferiu se manter afastada, observando de longe as movimentações do ex-marido. Mas ao perceber que ele continua aplicando golpes, agora contra alguém tão íntegro quanto Candinho, algo muda dentro dela. A indignação fala mais alto. Olga decide que não será mais cúmplice pelo silêncio. Em segredo, ela procura Asdrubal. O encontro é tenso. Carregado de ressentimentos antigos e verdades guardadas por tempo demais. Sem rodeios, Olga conta tudo o que sabe. As contas ocultas. Os esquemas de desvio. As reuniões às escondidas.
Os acordos sujos firmados entre Araújo e Celso para sugar a fábrica aos poucos. Ela revela que muitas decisões tomadas nos últimos anos, cortes de gastos absurdos, demissões injustificadas e até sabotagens internas, tinham um único objetivo: aumentar o lucro ilegal da dupla, enquanto Candinho acreditava estar lutando por um sonho coletivo. Asdrubal ouve tudo em silêncio, atento a cada palavra. Por fora, mantém a calma, mas por dentro sente o peso da responsabilidade cair sobre os ombros. Ele percebe que está diante de algo muito maior do que imaginava no início. Não é apenas um desvio isolado. É um escândalo. Olga entrega documentos, nomes, datas, e até pistas detalhadas de como o dinheiro era enviado para fora do país. Cada informação se encaixa com precisão nas descobertas que Asdrubal vinha fazendo sozinho. Tudo confirma aquilo que ele já suspeitava desde o primeiro relatório estranho. Sua intuição estava certa. A partir daí, Asdrubal passa a agir com extrema cautela. Ele sabe que qualquer passo em falso pode alertar Celso e Araújo, e colocar tudo a perder. Fingindo absoluta normalidade, continua frequentando a fábrica, participando de reuniões, ouvindo discursos falsos de preocupação vindos justamente de quem está roubando tudo. Por trás das cortinas, no entanto, o jogo é outro. Asdrubal reúne provas, organiza planilhas, salva arquivos, cruza dados. Documento por documento, ele constrói um dossiê sólido, capaz de desmontar todo o esquema criminoso. Enquanto isso, Candinho segue acreditando que ainda existe uma saída honesta para salvar a fábrica. Trabalha com fé, insiste em soluções justas, confia nas pessoas. O que ele não imagina é que Asdrubal já está muito próximo de recuperar não apenas o dinheiro roubado, mas a verdade escondida por tanto tempo. Cada nova descoberta deixa claro que Celso e Araújo agem juntos há anos. Sempre explorando a bondade de Candinho, sempre se aproveitando da confiança cega que ele deposita em quem considera família. A tensão aumenta quando Asdrubal percebe que várias sabotagens internas foram feitas de forma proposital. Tudo para justificar novos empréstimos, cortes injustos e decisões que criaram um cenário perfeito para mais desvios. Nada foi por acaso. Tudo foi calculado. Tudo foi pensado. E agora, finalmente, começa a vir à tona. Olga, tomada pelo desejo de justiça, deixa claro que não tem mais nada a perder. O silêncio acabou. Ela está disposta a ir até o fim, custe o que custar. Nos próximos capítulos, o público acompanha cada passo dessa investigação silenciosa, sabendo que um deslize mínimo pode colocar tudo a perder. O cerco começa a se fechar, enquanto Celso e Araújo seguem sem desconfiar de nada, pelo menos por enquanto. Asdrubal então dá o passo mais arriscado de toda a sua trajetória. Com o dossiê praticamente completo, ele entende que já não basta provar o roubo. Será preciso recuperar o dinheiro antes que Celso e Araújo tentem desaparecer. Em silêncio, ele começa a rastrear o caminho exato das transferências internacionais. Segue cada centavo enviado para fora do país. As contas nos Estados Unidos, que antes pareciam inalcançáveis, passam a revelar vínculos inesperados com empresas de fachada e laranjas ligados diretamente a Araújo. Enquanto isso, Celso se torna cada vez mais agressivo dentro da fábrica. Pressiona funcionários, corta gastos essenciais, acelera decisões que prejudicam ainda mais a produção. O objetivo é simples: criar o caos definitivo, declarar o negócio inviável e justificar o sumiço do dinheiro como prejuízo inevitável. Candinho, confuso e emocionalmente abalado, sente que está perdendo tudo. Ainda assim, se recusa a acreditar que Celso seja capaz de tamanha traição. A negação o mantém de pé, mas também o deixa vulnerável. Nos bastidores, Olga continua ajudando Asdrubal. É ela quem revela o último detalhe que faltava. Uma movimentação feita às pressas por Araújo, prevendo que o esquema poderia ruir. Segundo ela, o ex-marido planejava transferir o restante do dinheiro em uma única operação, encerrar as contas e deixar o país. Essa informação faz Asdrubal agir imediatamente. Ele entende que não há mais tempo para cautela extrema. O jogo entrou na reta final. E nos próximos capítulos, Asdrubal reúne Candinho, pela primeira vez, mostra parte da verdade que esteve escondida por tanto tempo. Sem expor tudo de uma vez, Asdrubal age com precisão. Ele apresenta provas concretas, extratos bancários, datas, valores, assinaturas digitais. Tudo organizado, claro, incontestável. Candinho olha cada papel sem conseguir reagir. O choque é imediato e devastador. A ficha cai lentamente. A dor da traição se mistura à culpa por nunca ter desconfiado. O coração aperta.
Ainda assim, Asdrubal é firme ao dizer que existe uma chance real de recuperar cada centavo roubado. Nada está perdido. O cerco se fecha quando, com apoio jurídico e financeiro, Asdrubal consegue bloquear as contas internacionais antes da transferência final. Araújo percebe tarde demais que caiu em uma armadilha. O dinheiro começa a ser rastreado, revertido, recuperado. As sabotagens internas passam a ser explicadas uma a uma. Cada prejuízo ganha um responsável. Cada corte injustificado revela sua verdadeira intenção. Celso entra em pânico ao notar que o controle escapa de suas mãos. Tenta culpar Araújo. Inventa versões contraditórias. Ensaia um discurso de falsa lealdade a Candinho. Nada funciona. As provas falam mais alto. A máscara cai diante de todos, inclusive dos funcionários, que sempre desconfiaram, mas nunca tiveram coragem de confrontá-lo. Nos momentos finais dessa grande virada, Candinho vê o dinheiro retornar aos cofres da fábrica. Não é apenas a salvação do negócio, é a recuperação da própria dignidade. Asdrubal passa a ser reconhecido como responsável por desmascarar o maior esquema de roubo da história da empresa. Olga, por sua vez, encerra um longo ciclo de silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, sente paz por ter revelado tudo o que sabia. Candinho, no entanto, é arrancado de vez da própria inocência. A verdade muda tudo o que ele acreditava sobre amor, lealdade e justiça. O rapaz, que sempre enxergou o mundo com olhos puros e fé inabalável nas pessoas, começa a perceber algo estranho no comportamento de Sandra. Pequenos gestos. Silêncios calculados. Olhares que fogem do comum. Tudo passa a martelar sua mente como um aviso insistente do destino. A inquietação cresce de forma silenciosa, quase cruel. Candinho tenta ignorar os sinais, repete para si mesmo que Sandra não seria capaz de tamanha falsidade. Mas quanto mais tenta afastar a desconfiança, mais o incômodo se instala em seu coração. É nesse momento de fragilidade que Policarpo, fiel como sempre, assume um papel decisivo. O burro passa a agir de maneira diferente. Em vez da calmaria habitual, relincha de forma insistente sempre que Sandra se aproxima. Bate os cascos no chão. Anda em círculos. E encara Candinho com um olhar firme, quase humano, como se implorasse para ser compreendido. A cena chama a atenção de quem está por perto. Mas só Candinho sente que há algo mais profundo naquele comportamento. Em uma noite silenciosa, longe de curiosos, Policarpo se aproxima ainda mais do dono. Relincha de forma cadenciada, quase como se estivesse contando uma história. Candinho sente o coração acelerar. Ele entende que precisa ouvir não com os ouvidos, mas com a alma. E, pouco a pouco, como se um véu fosse sendo retirado de seus olhos, Candinho começa a entender tudo. Policarpo parece tentar dizer, à sua maneira, que não quer ver Candinho sofrer outra vez. O animal, que já presenciou dores e decepções demais, demonstra reconhecer a maldade disfarçada de elegância. A cada relincho, Candinho associa imagens, lembranças, pequenos detalhes que antes pareciam soltos, sem sentido. As peças começam a se encaixar, e um nome surge com força. Sandra. Junto dele, outro título ecoa como uma sentença silenciosa. A Baronesa de Champs. Assustado, Candinho dá alguns passos para trás. O choque o paralisa por um instante. Ele se recusa a aceitar aquela possibilidade de imediato. Parece absurdo. Injusto. Doloroso demais. Mas Policarpo insiste. O burro relincha com mais intensidade, bate o casco no chão e aponta com o focinho para um objeto antigo. Um detalhe esquecido. Algo que liga Sandra diretamente ao passado obscuro da baronesa. O silêncio toma conta da cena. Só a respiração pesada de Candinho rompe o ar. Pouco a pouco, tudo começa a fazer sentido. Os luxos inexplicáveis. As histórias mal contadas. Os contatos misteriosos. E, acima de tudo, a presença constante de Ernesto ao redor de Sandra. Candinho percebe, com um aperto no peito, que Ernesto não é um aliado ocasional. Ele é o cúmplice. O responsável por manter a farsa de pé. O homem que ajudou Sandra a se esconder do mundo sob uma identidade falsa. A revelação cai como um raio. Candinho fica sem palavras. Os olhos se enchem de lágrimas. Não apenas pela traição, mas pela dor de perceber que foi enganado por quem dizia amá-lo. Ainda assim, em vez de se entregar ao desespero, Candinho toma uma decisão inesperada. Ele escolhe confiar plenamente na intuição de Policarpo. Nos dias seguintes, passa a observar Sandra com atenção redobrada. Cada palavra dita por ela é analisada. Cada gesto é comparado às pistas que o burro ajudou a revelar.
Em silêncio, ele começa a investigar o passado da baronesa de Champs, reunindo informações, documentos e testemunhos que comprovem a farsa. Policarpo segue como guia silencioso dessa jornada. Sempre que Candinho vacila, o burro relincha, como um lembrete insistente de que a verdade precisa vir à tona, custe o que custar. O animal parece sentir o perigo antes mesmo que ele se manifeste, alertando sobre armadilhas e encontros suspeitos. A tensão aumenta quando Candinho percebe que Ernesto tenta apagar rastros, manipular pessoas e agir nas sombras para proteger Sandra. Mesmo assim, ele não recua. Segue firme, agora munido de coragem e da convicção de que não pode permitir que mais injustiças sejam cometidas. Em uma sequência intensa, Candinho consegue reunir provas irrefutáveis que ligam Sandra à identidade da baronesa de Champs. Documentos antigos. Assinaturas. Relatos. Objetos pessoais. Cada peça surge como parte de um quebra-cabeça perverso. Tudo foi planejado com frieza e ambição. A máscara começa a cair. Sandra, pressionada, passa a demonstrar sinais de desespero. Ernesto tenta manter a postura arrogante, convencido de que ainda controla a situação. Mas Candinho já não está sozinho, nem ingênuo. Ele amadureceu na dor. Segue guiado por um burro que enxergou a verdade antes de todos. O cerco se fecha. A farsa da baronesa de Champs está prestes a ruir. E Candinho avança decidido a desmascarar Sandra e Ernesto diante de todos, disposto a enfrentar qualquer consequência para fazer justiça. O destino já foi colocado em movimento, e nada voltará a ser como antes. O plano de Candinho entra em sua fase mais arriscada. Fingindo ainda confiar em Sandra, ele passa a jogar o jogo da vilã com uma habilidade que ninguém imagina que seja capaz de ter. Esconde a dor. Engole o orgulho. Mantém o sorriso no rosto, enquanto, por dentro, monta peça por peça a armadilha perfeita. Policarpo percebe a mudança no dono. O burro o acompanha em silêncio, atento a cada movimento estranho ao redor. Sempre que Ernesto aparece, o animal se agita, relincha inquieto, como se sentisse o perigo antes mesmo que ele se revele. Candinho entende os sinais. Sabe exatamente quando avançar e quando recuar. A investigação ganha força quando Candinho consegue acesso a um registro antigo ligado à baronesa de Champs. Um documento esquecido, guardado como algo sem valor. Nele, está a prova que faltava. O verdadeiro nome de Sandra. Sua origem. E a confirmação de que a identidade da baronesa foi criada para encobrir crimes do passado. O choque é imediato, mas agora não há mais espaço para dúvidas. Enquanto isso, Ernesto começa a desconfiar. Candinho está calmo demais. Observador demais. Ele tenta sondá-lo, provocá-lo, arrancar qualquer reação que revele o quanto ele sabe. Candinho, porém, se mantém firme. Repete frases simples, aparentemente ingênuas. Usa a própria fama de homem bom para enganar o vilão. A tensão aumenta quando Sandra percebe que Policarpo não aceita mais sua aproximação. O burro se coloca sempre entre ela e Candinho, como um escudo vivo. A vilã sente o cerco se fechar. A impaciência cresce. Ela passa a pressionar Ernesto para acelerar planos de fuga, apagar rastros, desaparecer antes que seja tarde demais. O momento decisivo se aproxima quando Candinho marca um encontro estratégico. Pessoas-chave são reunidas. Gente que pode confirmar a verdade e desmontar a farsa diante de todos. Cada detalhe é calculado para que Sandra e Ernesto não tenham chance de escapar. Policarpo, mais inquieto do que nunca, relincha alto, pressentindo que o confronto final está próximo. Quando as provas são expostas, não há mais como negar. A identidade da baronesa de Champs ruirá diante de todos. Sandra perde o controle. Tenta inverter a situação. Acusa Candinho de traição, de loucura, de ingratidão. Nada convence. Ernesto, acuado, ainda tenta subornar, ameaçar, manipular. Mas é tarde demais. A polícia é acionada. A queda dos dois vilões acontece de forma humilhante. Algemados, eles finalmente pagam por todos os crimes e mentiras que sustentaram por tanto tempo. Candinho assiste a tudo em silêncio. O coração pesa. A dor ainda existe, mas a certeza também. Ele fez o que precisava ser feito. Policarpo se aproxima e encosta o focinho no ombro do dono, como quem diz que a missão foi cumprida. Candinho agradece ao amigo fiel, emocionado, consciente de que sem ele jamais teria enxergado a verdade escondida sob tanta falsidade. E enquanto Sandra e Ernesto são levados, o olhar de Candinho revela que, apesar da justiça feita, algo dentro dele mudou para sempre. A verdade veio à tona, e suas consequências seguem marcadas, profundas,
prontas para ecoar nos próximos acontecimentos. Sandra ordena o sequestro de Samir, e ultrapassa todos os limites da crueldade. Dominada pelo ódio e pela obsessão em se vingar de Candinho, a vilã decide que já não basta humilhar, manipular ou armar pequenas ciladas. Para ela, chegou a hora do golpe definitivo. Atingir o caipira onde mais dói, usando o próprio filho como moeda de troca. Convencida de que apenas o desespero absoluto fará Candinho abrir mão de tudo que conquistou, Sandra passa a arquitetar um plano frio, calculado, sem espaço para arrependimentos. Em sua mente distorcida, o sequestro de Samir não será só uma forma de extorsão. Será uma revanche simbólica. Ela acredita que, ao afastar o menino do pai, estará quebrando a felicidade que sempre invejou. Para Sandra, isso é justiça, ainda que construída à base do crime. Sem coragem de sujar as próprias mãos, a vilã procura Ernesto. O comparsa, experiente em tramas sujas, entende de imediato o tamanho do risco. Ainda assim, enxerga a oportunidade. Sandra é direta. Quer tudo como resgate. Dinheiro, propriedades, ações da fábrica recém-reerguida. Nada de acordos. Nada de divisão. Ela quer ver Candinho de volta à estaca zero. Nesse ponto da trama, Candinho vive um raro momento de estabilidade. Com o apoio incansável de Dita, ele consegue levantar novamente a fábrica, recuperar o prestígio, acima de tudo, oferecer conforto e segurança ao filho. Esse cenário de prosperidade só aumenta o veneno dentro de Sandra. Para ela, Candinho não merece nada do que tem. E Samir passa a ser visto apenas como uma peça no tabuleiro. Ernesto, então, coloca o plano em movimento. Ele contrata 2 criminosos conhecidos no submundo. Pé de cabra e cara de gato. Grosseiros, impacientes e pouco inteligentes. Os 2 aceitam o serviço sem fazer perguntas demais. O dinheiro fala mais alto. Ernesto repassa detalhes, horários, rotinas da casa. Descreve Samir com precisão. Deixa claro que não pode haver erro. O pagamento será alto, mas o aviso também é firme. Qualquer deslize custará caro. A partir daí, a tensão começa a rondar a casa de Candinho. Pé de cabra e cara de gato passam a observar o local à distância. Fingem ser apenas 2 sujeitos vagando pela região. Anotam horários. Observam quem entra e quem sai. Calculam, em silêncio, o melhor momento para agir. A presença estranha não passa despercebida por Policarpo. O burro começa a se agitar sem motivo aparente, relincha inquieto, como se sentisse o perigo no ar. Candinho, sensível como sempre, percebe que algo não está certo. Em mais de uma ocasião, ele chega a avistar figuras suspeitas perto da propriedade. Sente um aperto no peito. Um pressentimento ruim. Ainda assim, tenta afastar o medo, acreditando ser apenas a preocupação exagerada de um pai zeloso. Em nenhum momento passa por sua cabeça que o alvo real seja Samir. Enquanto isso, Sandra acompanha tudo à distância. Impaciente. Cobra notícias de Ernesto. Exige rapidez. Cada minuto de espera se transforma em tortura. Em sua mente, ela já se imagina vencedora. Dono da fortuna. Expulsando Candinho da própria história. Rindo da desgraça alheia. O dia do sequestro, então, chega. Pé de cabra e cara de gato acreditam ter encontrado a oportunidade perfeita. A casa está em relativa calma, e é justamente nesse momento que tudo sai do controle. Uma criança surge rapidamente no campo de visão dos criminosos. Sem checar direito. Sem confirmar detalhes. Pé de cabra e cara de gato agem no impulso. O plano, que já era arriscado, começa a desandar ali mesmo. Num erro grotesco, eles levam Simba no lugar de Samir. A confusão acontece rápido demais para que percebam o engano. Convencidos de que cumpriram a missão, os 2 fogem às pressas. O coração acelerado. A sensação falsa de sucesso. Já imaginam o dinheiro nas mãos, a recompensa garantida. Ao chegarem ao local combinado, Ernesto estranha o silêncio da criança. Algo não bate. Ele se aproxima, observa melhor, e então o choque o atinge em cheio. O sangue some do rosto. O desespero toma conta. Não é Samir. O erro é evidente. Irreversível. E potencialmente explosivo. Ernesto perde completamente o controle. Começa a gritar com os sequestradores, xinga, ameaça, anda de um lado para o outro. Ele entende, naquele instante, que o plano de Sandra saiu dos trilhos de forma catastrófica. Não sabe como explicar a falha. Não sabe como consertar. O sequestro errado pode atrair atenção indesejada, despertar suspeitas e colocar tudo a perder. Enquanto isso,
Sandra aguarda notícias, confiante. Certa de que sua vingança está prestes a se concretizar. Ela não imagina que o jogo virou de forma caótica e imprevisível, transformando sua grande cartada em um pesadelo fora de controle. O erro de pé de cabra e cara de gato desencadeia uma sequência de acontecimentos desesperados. Ernesto tenta, inutilmente, manter a situação sob controle. Logo percebe que a confusão é grande demais para qualquer improviso. Ele manda os dois calarem a boca. Esconde Simba às pressas. Ordena que ninguém entre em contato com Sandra até que ele encontre uma saída. O medo de perder o comando fala mais alto. Do outro lado, a ausência de Simba começa a ser sentida. Candinho estranha o silêncio no quintal. Nota que Policarpo segue inquieto, andando de um lado para o outro, relixando baixo. Pouco depois, o coração do caipira dispara. Algo está errado. Candinho vasculha cada canto da casa. Chama pelo menino. A voz embarga. Nenhuma resposta. O aperto no peito vira dor. O pressentimento ruim, que antes parecia exagero, agora se transforma em pânico. Dita também percebe o clima pesado. Ao ver o desespero de Candinho, tenta manter a calma, mas logo entende que se trata de algo grave. A movimentação na casa aumenta. Vizinhos são chamados. O sumiço da criança começa a gerar alvoroço. Candinho se culpa. Diz que deveria ter confiado no instinto. Que falhou como pai. A angústia toma conta de todos. Enquanto isso, Ernesto se vê cada vez mais pressionado. Os sequestradores entram em conflito entre si. Medo de não receberem o pagamento. Medo de serem denunciados. Simba, assustado, chora sem parar, tornando a situação ainda mais difícil de controlar. Ernesto percebe que manter a criança em cativeiro pode virar um desastre. Chamar atenção demais. Trazer a polícia para perto. Sandra, impaciente, finalmente exige notícias. Quando Ernesto conta a verdade, a vilã entra em fúria. Explode. Humilha o comparsa. O acusa de incompetente. Para Sandra, o erro não é apenas um contratempo, é uma humilhação imperdoável. Mesmo em fúria, Sandra tenta virar o jogo. Ela exige que Ernesto conserte tudo, rápido, antes que Candinho descubra o que realmente está acontecendo. A vilã fala em controle, em silêncio absoluto, mas a verdade é que nada mais está sob controle. A tensão aumenta quando as primeiras pistas começam a surgir. Policarpo encontra um objeto estranho próximo à casa. Algo fora do lugar. Algo que não deveria estar ali. Candinho observa, sente um arrepio percorrer o corpo e, pouco a pouco, a suspeita se instala. O desaparecimento não foi um simples acidente. A ideia de sequestro começa a ganhar força, e o caipira perde o chão. A revolta vem misturada ao medo. Candinho promete, em voz alta, que fará qualquer coisa para proteger as crianças. Qualquer coisa. Ele jura que não vai descansar enquanto não resolver a situação. O sequestro errado coloca todos em rota de colisão. O plano de Sandra sai completamente do controle. Ernesto passa a enfrentar o maior risco de sua vida criminosa. E Candinho dá início a uma busca desesperada, intensa, capaz de mudar o rumo de toda a história. A vingança que parecia perfeita começa a ruir, abrindo espaço para revelações, confrontos e decisões que ninguém imaginava enfrentar tão cedo. Enquanto isso, em outro fronte, Dita chega ao limite. Ela decide que Zuma não ficará impune por sabotar, de forma cada vez mais venenosa, seu relacionamento com Candinho. O que começa com cochichos maldosos e insinuações traiçoeiras logo ganha proporções maiores. Dita se sente ferida, mas também mais atenta do que nunca ao jogo sujo da rival. Zuma passa a espalhar pela vila que Candinho não gosta de Dita de verdade. Em tom falso de confidência, ela afirma que o caipira apenas tolera a moça por conveniência, e que, no fundo, quem mexe com o coração dele é ela própria. Zuma repete a história para quem quiser ouvir. Distorce fatos. Inventa olhares. Cria situações que nunca existiram. O objetivo é claro: plantar dúvida. Provocar insegurança. Afastar Dita de Candinho sem sujar diretamente as próprias mãos. Dita sente o baque. Num primeiro momento, tenta fingir que não se importa. Mas a repetição da mentira começa a doer. Algumas pessoas passam a olhar torto. Outras cochicham quando ela passa. E até Candinho percebe o clima estranho ao redor dos dois. Ele tenta entender o que está acontecendo, mas Dita prefere se calar. Ela observa. Analisa. Acompanha cada passo de Zuma. Junta peças. Guarda tudo na memória. Enquanto isso, Zuma segue inflando o próprio ego. Diz que Candinho sempre a admirou.
Que só não assumiu nada por medo do julgamento alheio. O detalhe que ela ignora, ou finge ignorar, é simples e definitivo. Candinho nunca, em tempo algum, sentiu qualquer tipo de interesse por ela. E é justamente essa mentira descarada que acende a chama da reação em Dita. Aos poucos, ela deixa de ser apenas a moça ferida, e começa a se tornar estrategista. Dita entende que discutir ou tentar desmentir Zuma com palavras não adianta. A rival vive de espetáculo. Então Dita decide dar a ela um espetáculo. Só que do tipo que ninguém esquece. Discreta, calculada, e sem levantar suspeitas. Dita procura Zé dos Porcos. Ele estranha a visita, mas logo percebe que a moça está diferente. Séria. Determinada. Com uma ideia muito bem arquitetada. Dita não fala em vingança. Ela fala em justiça. Diz que Zuma passou dos limites. Que está brincando com sentimentos alheios. E que precisa aprender, da pior maneira possível, que mentira sempre tem consequência. Zé dos Porcos hesita, pensa, pesa as consequências. Ele conhece Zuma como poucos. Sabe do veneno que ela espalha, das intrigas silenciosas, das mentiras ditas com sorriso no rosto. No fundo, acredita que a vilã precisa, sim, de um choque de realidade. Depois de alguns segundos de silêncio, ele concorda em ajudar. Os dois passam a combinar cada detalhe da armadilha. Horários, caminhos, distância, e, principalmente, o cenário perfeito para a queda da rival. Nada é feito às pressas. Tudo é pensado com cuidado. Dita sabe que não pode errar. Então ela finge acreditar nas histórias de Zuma. Em uma conversa aparentemente inocente, Dita se mostra insegura. Diz que está confusa, que talvez Candinho realmente não a ame. Fala baixo, com os olhos marejados, como quem perdeu o chão. Zuma, achando que venceu, morde a isca sem hesitar. Ela cresce, se exibe, fala demais. Afirma que sabe exatamente onde Candinho costuma ir quando quer ficar sozinho. Diz que Dita deveria ir atrás dele, conferir com os próprios olhos, parar de ser boba. Cada palavra dita por Zuma sela ainda mais o próprio destino. O que a vilã não imagina, é que está sendo conduzida, passo a passo, para o próprio desastre. No dia marcado, Zuma chega confiante. Anda de cabeça erguida, certa de que sairá por cima mais uma vez. O ambiente parece tranquilo demais, silencioso demais. Um silêncio que incomoda. Quando ela finalmente percebe que algo está errado, já é tarde. Zé dos Porcos surge, bloqueando o caminho de volta. Logo em seguida, Dita aparece. O olhar firme. Sem sorriso. Sem ingenuidade. Sem espaço para fingimento. Zuma tenta rir. Debocha. Faz piada. Finge superioridade. Mas o teatro dura poucos segundos. De forma rápida e certeira, a vilã é surpreendida. Perde o equilíbrio, e é jogada com força dentro do chiqueiro. O impacto é imediato. Lama, restos de lavagem, um fedor insuportável. Zuma cai de cara. Sem dignidade. Sem glamour. Sem máscara. Os porcos se agitam. O barulho chama atenção. Em poucos instantes, uma pequena plateia se forma. Adultos curiosos, e, principalmente, crianças. Gargalhadas ecoam pelo ar. Zuma tenta se levantar, escorrega, cai de novo, se suja ainda mais. O cabelo grudado de lama. O rosto irreconhecível. O cheiro impossível de ignorar. Dita não grita. Não xiga. Não humilha com palavras. Ela apenas observa. O silêncio dela pesa mais do que qualquer ofensa. É ali, no meio do chiqueiro, que Zuma entende que perdeu não só a disputa com Dita, mas o respeito de todos ao redor. Em poucas horas, a humilhação se espalha pela vila. O episódio vira assunto principal. É contado e recontado, com detalhes, risadas e exageros. As crianças imitam a queda. Os adultos comentam que Zuma finalmente colheu o que plantou. Para a vilã, o golpe é devastador. Ao voltar para casa, Zuma se fecha. Não quer sair. Não quer encarar ninguém. Não suporta os olhares, nem as risadinhas abafadas. O espelho se torna inimigo. O orgulho, ferido de morte. A única que ainda tenta se aproximar é Zenaide. Ela aparece com palavras de conforto. Tenta minimizar o ocorrido. Diz que o povo esquece rápido, que tudo vai passar. Mas Zuma, amarga e ressentida, reage com grosseria. Desconta a raiva na única pessoa que estende a mão. Grita. Acusa. Humilha, como sempre fez. Zenaide aguenta por um tempo. Ouve calada. Tenta ajudar. Insiste. Mas,
pouco a pouco, até ela chega ao limite. Cansada de ser usada, desprezada e tratada como capacho, Zenaide toma uma decisão definitiva. Diz que não vai mais servir. Que não vai mais proteger ninguém, que só sabe ferir os outros. Em uma cena forte e silenciosa, Zenaide anuncia que vai embora. Diz que precisa recomeçar, longe dali. Longe das intrigas e da toxicidade de Zulma.